Como conquistar os seus primeiros clientes de tráfego pago nos Estados Unidos? Quando as pessoas elas sabem que é possível ganhar em dólar, vender os mesmos serviços que vende aqui no Brasil, as pessoas já querem captar esses clientes brasileiros que estão nos Estados Unidos para vender o seu trabalho de tráfego pago, design, web design, landing page e por aí vai. Porém, acaba se deparando com a seguinte situação: quando inicia as campanhas, quando vai iniciar o seu trabalho de captação, acaba não conseguindo ter resultado e muitas pessoas acabam se frustrando, porque perdeu tempo, perdeu dinheiro e muitas vezes não consegue ter resultado, né? Seja de você conseguir captar, que é o que acontece com alguns alunos, ou então seja pelo fato de não conseguir entregar resultado, então não conseguir ao menos vender. E eu tô aqui fazendo esse vídeo justamente ensinar tudo o que você precisa entender antes de você iniciar a captação desses seus clientes dos Estados Unidos para você conseguir iniciar o trabalho da melhor maneira possível, de você conseguir trazer resultado, de você realmente já conseguir captar e já conseguir pelo menos começar esse ano da melhor maneira possível. Então preste muita atenção que esse é um tipo de conteúdo que eu vou estar dando o meu melhor para agregar valor para ti. E aí, se você tiver alguma dúvida, quiser trazer alguma consideração, fique à vontade e mande nos comentários. Então, sem enrolação, vamos nessa que eu vou mostrar para vocês um pouco de como vocês têm que fazer esse trabalho. Basicamente, a gente precisa entender primeiro a realidade de quem não tem os seus primeiros clientes nos Estados Unidos, né? Geralmente é uma pessoa que está realmente do zero, é uma pessoa que, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é uma pessoa que está no Brasil e você está passando por várias situações, né? Você, por exemplo, está cobrando um valor muito baixo, você, por exemplo, não está ganhando muito, você não acha que seu trabalho é valorizado, e entre outras questões que acaba, né, fazendo você sentir esse cômodo de não conseguir crescer no Brasil. E aí o fato de você ter clientes nos Estados Unidos, de certa forma, vai ajudar, e realmente vai, é algo realmente que tem um grande diferencial para fazer uma diferença aí na sua carreira. E aí, dentro do seu ponto, né, que antes de você iniciar, você precisa entender que dentro do seu momento você tem que construir a sua marca para esse público. E quando eu falo construir marca, você não precisa ter um Instagram específico falando inglês. Quando eu falo que você tem que construir a marca, você não tem que aprender a falar inglês, ou você tem que jogar tudo que você tem de conhecimento, ou tudo que você tem aprendido e jogar fora. Não é isso que você precisa fazer. Quando eu falo de você construir a sua marca, eu falo de você simplesmente focar em ter um posicionamento onde você realmente mostre que você é uma pessoa qualificada, que você é uma pessoa que vai conseguir trazer resultado. Pois muitas pessoas acabam tendo uma dificuldade muito grande, pois eles acham que apenas o marketing, a estratégia de anúncio que funciona no Brasil, vai funcionar nos Estados Unidos e você vai se frustrar bastante, porque essa não é a realidade. Então você precisa ter muito cuidado com isso. E se a sua comunicação ela não fizer sentido para esse público-alvo, você não vai conseguir realmente resultado, você não vai conseguir crescer. Então é um processo de você não destruir ou de você jogar fora o que você sabe, mas sim de você estar no processo de adaptar, moldar e contextualizar dentro dessa realidade que a gente está falando do público americano. Então esse é um ponto muito importante, é um ponto extremamente essencial para você conseguir realmente ter resultado. Porque a partir desse momento que você vai construir a sua marca, você vai fazer todo o trabalho voltado nisso, né? Então, por exemplo, você vai fazer os anúncios, você vai fazer a publicidade, você vai fazer também tudo que envolve a sua marca. Então é muito importante você ter essa atenção. E quando eu falo especificamente nisso, você tem que pensar apenas em 2 pontos específicos, né? A sua rede social, que nesse caso a gente pode resumir de Instagram ou então página do Facebook, mas também você precisa pensar em ao menos ter um site ou uma landing page que você fale e mostre que você domina o assunto. Então esse é um detalhe muito grande para você buscar trabalhar e buscar desenvolver isso para conseguir ter esses seus primeiros resultados. Além disso, tem um outro ponto muito relevante, que é o fato de você também ter a sua própria comunicação, a sua marca nos seus anúncios. Isso é algo muito importante. Na grande maioria dos casos, as pessoas não têm resultado porque eles fazem uma comunicação muito genérica. Eles fazem uma comunicação que eu não vou dizer de qualquer jeito, mas eles utilizam a mesma estratégia que faz no Brasil e não faz sentido, é. Você vai fazer a mesma coisa que não está dando certo em um lugar, e você vai fazer essa mesma coisa em um outro país acreditando que vai dar certo, não é bem assim. Então, você tem que buscar alinhar sua comunicação aqui dentro desses 2
pilares de você construir um site, um Instagram de autoridade e justamente construir anúncio. Vamos falar de forma prática? Vamos dar uma olhada no meu Instagram. Perceba que o meu Instagram, ele não tem nada demais, né? Eu não tenho Instagram em inglês, eu não tenho tantos destaques e tá tudo bem. É claro que é importante você trazer conteúdo no seu Instagram, mas o meu foco realmente de crescimento da minha marca é o YouTube. E perceba que o meu Instagram, eu não tenho nada demais em relação a esse público, mas o que eu consigo trazer aqui é um pouco de autoridade do que eu já construí, do que eu consigo agregar nesse mercado. Inclusive, se você quiser seguir meu Instagram, vá na descrição aí do vídeo do meu YouTube. Nesse vídeo vai ter o link do meu Instagram para você dar uma olhada. E perceba que eu coloco aqui cases de clientes. Eu tenho um cliente americano, eu tenho um cliente aqui brasileiro dos Estados Unidos, ambos são dos Estados Unidos, que estão dando depoimentos e falando um pouco sobre o meu trabalho e como funciona. Então perceba que toda a minha comunicação eu tenho uma paleta de cor, eu tenho, um posicionamento definido, eu trago conteúdo para esse tipo de público, para esse tipo de nicho. Então isso aqui é uma realidade que você busca e você precisa adaptar. Muitas pessoas acabam subestimando esse fator e é muito importante, pessoal. Por que as pessoas subestimam? Na grande maioria dos casos, não sei se é o que você pensa também, mas as pessoas subestimam pelo simples fato de achar que qualquer coisa tá bom, eu primeiro vou rodar e vou ver o que acontece. Mas você roda, vê que não aconteceu nada, não teve resultado, e aí você para de fazer. Mas é importante você fazer a sua marca de forma bem profissional, porque quando você vai trabalhar, quando você vai buscar prospectar, as pessoas elas vão olhar você como um todo. Elas vão olhar a sua foto de perfil do WhatsApp, elas vão olhar o seu Instagram, elas vão olhar o seu site. E se você não tiver nada disso, acaba de certa forma ficando muito estranho. Isso é algo universal, né? Se você vai anunciar para um cliente nos Estados Unidos, pô, você vai anunciar no Facebook, por exemplo, que lá eles usam mais Facebook do que Instagram. Você vai rodar um anúncio nessa plataforma e aí a pessoa ela vai procurar saber um pouco da empresa, né, sobre o site, sobre o Google My Business, sobre a página do Facebook e não tem nada. Pô, não vai conseguir ter resultado, não vai conseguir. É estranho. A pessoa vai ficar com um passo atrás. E esse passo atrás, muitas vezes, acaba, de certa forma, impedindo você de vender e ter resultado. Então, preste muita atenção nesse ponto, que é algo que faz toda a diferença na hora de você construir. Aqui também tem meu site, pode dar uma olhada para você conhecer um pouco mais do meu trabalho. Você pode fazer tanto dessa sua forma no seu Instagram pessoal, quanto também no Instagram da sua empresa. Então, esse é um ponto importante para você levar em consideração, que é o fato de você construir a sua marca para esse público. E a gente vai entrar agora no segundo ponto, que é um ponto tão importante, que é também a sua comunicação e estratégia de funil. Porque quando você faz uma comunicação genérica, a sua comunicação, quando eu falo comunicação, eu falo em específico do anúncio, da forma como você vende, da forma que você trabalha. Isso é diferente do anúncio na questão de construção de sua marca. Eu falo de você ter um anúncio alinhado, um anúncio que tenha cores, um anúncio que tenha uma paleta, que ele tenha um padrão de marca realmente, né? E não fazer um anúncio de qualquer jeito. Agora aqui eu vou entrar na comunicação e eu vou entrar no assunto anúncio, onde o seu anúncio ele tem que ter uma comunicação que gere conexão com esse público-alvo. E se você não consegue gerar essa conexão, você não vai conseguir ter resultado, é um fato, você não vai conseguir crescer. E como você faz para ter essa conexão? E é aí que eu vou te dar todo o macete necessário para você conseguir ter o resultado da melhor maneira possível. Quando eu falo da conexão, você tem que falar em especificamente alguns pontos. Eu vou tratar aqui alguns pontos que são essenciais que eu utilizo aqui na minha empresa para você utilizar na sua também, que é a dor do público-alvo, o segmento do nicho. Se você não sabe qual nicho você vai atuar, tem vídeo no meu canal falando sobre isso. Além disso, do segmento do nicho, você vai trabalhar também outros pontos, que é a questão do seu diferencial único de valor. Então, esses são os pontos, os pilares que são essenciais para você gerar essa conexão. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar muito prático, né? Imagine que você está vendo um anúncio meu da seguinte forma: eu estou aqui fazendo um anúncio dizendo o seguinte: você tem a sua empresa de house cleaning, não consegue ter novos clientes? Eu tenho a solução. Através da minha metodologia Insight, eu vou conseguir trazer novos clientes toda a semana para a sua empresa de house cleaning. E se você tiver interesse em saber mais, clica aqui embaixo e entre em contato comigo. É claro que um exemplo bem curto, né, assim, bem rápido, mas o ponto principal que você precisa levar em consideração para esse exemplo é de você conseguir fazer um anúncio onde a pessoa que esteja do outro lado, ela sinta e ela perceba que esse anúncio ele foi feito para ela, ele é para ela, e aí essa pessoa ela vai sentir a conexão, vai achar relevante o material e vai consequentemente avançar nisso.
Então esse é um ponto muito importante para você trabalhar, e esse é um ponto essencial de você conseguir fazer um anúncio que realmente funcione. Então tenha muito cuidado. Se você tem dúvidas sobre o anúncio que você está fazendo, não está muito seguro, manda mensagem para mim no direct que talvez eu possa te ajudar. Mas é importante você entender que o seu anúncio, a forma que você se comunica é algo que não gera valor suficiente. Então tenha cuidado, porque você fazendo isso de má vontade, quer dizer, não que você passe de má vontade, né? Mas eu quero dizer que você fazendo isso de uma forma que não é efetiva, você só vai perder tempo e você só vai perder dinheiro, né. E pô, e dinheiro no momento que a gente está, no Brasil que a gente vive hoje, é algo que realmente não faz sentido. E a estratégia de funil é algo que as pessoas precisam ter isso com muita claridade. Por quê? Quando eu falo em estratégia de funil, as pessoas inventam muito, né? Ah, o funil ABC, o funil não sei o quê, o funil do WhatsApp, o funil do formulário, da landing page. Eu vou trazer aqui basicamente, em resumo, duas formas de funis para você testar. Cada um, ela tem um ponto forte e um ponto fraco, e aí cabe você fazer a leitura de qual é o mais interessante. O primeiro funil, ele vai ter a seguinte estrutura, né? Você vai fazer da seguinte maneira: você vai mandar a pessoa aqui para 2 caminhos, na verdade são 2 funis, né. Esse primeiro, você vai mandar a pessoa simplesmente para o WhatsApp, e aqui uma landing page. Então pronto, isso aqui é o momento que você tem que pensar para poder trabalhar para fazer a sua comunicação. Não tem muito mistério. "Ah, Igor, mas como funciona a landing page?" Já fiz vídeo também mostrando aqui a landing page, então eu trago muito conteúdo, dá uma olhada no meu canal, que eu tenho certeza que você vai achar um conteúdo, que vai complementar com o que eu estou falando agora. Mas basicamente, pessoal, são esses 2 polos. Qualquer pessoa que falar que existe um funil mágico, né, o funil, sei lá, o funil da ligação, você vai fazer anúncio direto para a pessoa ligar para você. Pô, isso é maluquice. Ah, existe o funil da ligação mais direct, o que é que eu vou fazer e tal. Pô, aí realmente são funis, são ideias que, assim, não é algo que vai virar o jogo. É importante você entender os conceitos aqui para quando você conseguir iniciar suas campanhas, você saiba o que está fazendo. O meu objetivo é esse, é fazer com que você saiba o que está fazendo, e aí você vai conseguir evoluir e crescer da melhor forma possível. Nessa parte do WhatsApp, ele tem alguns pontos fortes, pontos bem positivos e pontos muito negativos. O primeiro ponto positivo, né, é o fato de você ter, mais volume, né, de mensagens, e você consegue ter também, consequentemente, ter, mais relacionamento. Então, esse é um ponto muito importante que acaba muitas vezes pessoas fazendo isso. E também você acaba conseguindo fazer um funil que ele é mais barato, né. E pelo fato de ser mais barato, você acaba conseguindo também ter pessoas que são desqualificadas, né. Então isso é extremamente normal, isso é normal, isso é normal. Você ter pessoas desqualificadas, você ter pessoas que não vai dar resultado, isso é extremamente normal e tá tudo bem, tá. Está tudo bem. Porém é importante você entender esse ponto essencial do WhatsApp. Além disso, na landing page você tem justamente o contrário. Você tem menos volume, ele é menos barato, ou seja, eu vou colocar aqui mais caro, porém os leads aqui são mais qualificados. É isso, não tem muito mistério. Agora, um ponto muito importante, que isso meus alunos conseguem ter uma noção melhor, é a questão da segmentação. Como você faz, independente se você vai usar o funil A ou então o funil B, como você vai na segmentação do Facebook encontrar essas pessoas aqui, encontrar o seu público-alvo ideal. Né, as pessoas que vão realmente ter condição. Aí, velho, você tem que fazer uma estratégia de segmentação, estudo geográfico e estudo de plataforma. Por exemplo, se você vai rodar no Facebook, se você vai rodar no Instagram, existe uma diferença, existem pontos fortes e fracos de cada um deles, mas é isso aqui que você vai fazer você ter um resultado melhor do que as outras pessoas. Tem pessoas que estão tendo resultado com muito mais facilidade fazendo dessa maneira, então isso é algo que você também pode já estar fazendo para conseguir crescer e conseguir evoluir. Então esse aqui são os pontos que são mais interessantes para você ter esse resultado. E justamente, né, a pessoa que tem esse resultado, ela justamente tem tudo isso que eu estou falando, só que de uma forma oposta, né? Ou seja, ela tem uma marca sólida. Quando eu falo uma marca sólida, pessoal, eu não falo uma marca gigante. Pô, vocês estão vendo o meu Instagram, eu não tenho nada demais, assim, tenho 2.000 seguidores e tal, e tá tudo bem, né? Eu quero pessoas qualificadas, eu quero pessoas que realmente queiram estar comigo pelo conteúdo de valor que eu gero. Mas a pessoa tem uma marca sólida, a pessoa, ela sabe, por exemplo, ter uma estratégia de performance do funil. E quando você está começando, pessoal, isso aqui é algo que é realmente muito pesado.
Porque quando você está realmente do zero, você não tem nada, nem uma marca sólida, nem uma estratégia de performance de funil, você acaba passando por uma situação muito difícil de trazer resultado, realmente. Mas quando você supera, quando você consegue fazer, as coisas acabam fluindo de uma maneira melhor. Então você tem uma marca sólida, você tem uma estratégia de performance de funil e você aqui, consequentemente, dentro desses 2 pilares aqui, você acaba conseguindo trazer mais resultado. Então esse aqui é um ponto muito importante para vocês conseguirem trabalhar. Esses são pontos aqui, tanto do funil do WhatsApp, a diferença é que a pessoa ela consegue trazer resultado consistentemente em um dos 2. Isso é muito importante. É importante você diversificar, é importante você trazer, ter mais de uma forma de adquirir clientes, eu sempre falo isso. Porém, o ponto mais importante é que eu estou falando justamente para as pessoas conquistar os seus primeiros clientes, né. Então, não vale a pena você começar a fazer muita coisa ao mesmo tempo, se você ainda está buscando aí conquistar os seus primeiros clientes. Então espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo, comente aqui abaixo o que é que você achou desse vídeo, se realmente foi de valor, e até a próxima, até o próximo vídeo.